Damos as boas-vindas a todos os presentes, uma boa noite e sejam todos bem-vindos à primeira palestra do ano. Hoje foi o dia que nós iniciamos os nossos trabalhos, logo pela manhã, com o nosso café da Irmã Dulce. E foi, assim, uma alegria, graças a Deus, como sempre, porque a espiritualidade está presente. E quando eles estão conosco, tudo muda, né? Então, que todos nos sintamos abraçados pelos espíritos amigos que aqui trabalham, principalmente o nosso querido Chico, que há muitos anos está conosco, graças a Deus. E nós gostaríamos de falar sobre os nossos trabalhos, né, diários. À segunda-feira nós temos o estudo das obras de André Luiz, às 20 horas. É aberto para todos que queiram vir. À terça-feira temos o Bazar, Meimei, a nossa farmácia de fitoterapia e o Anel de Luz. Quarta-feira, tratamento mediúnico espiritual. As pessoas se inscrevem às 19h30 e às 20h começa o trabalho, onde deitam nas macas, né? E durante a noite são visitadas. À quinta-feira, reunião de desobsessão e à sexta-feira, reunião de desenvolvimento mediúnico. E ao sábado, como já dissemos, se inicia os trabalhos com o café da Irmã Dulce. Depois temos a farmácia, evangelização, o bazar, o passe. E à noite termina o trabalho com a palestra pública. Então, inicialmente, nós queremos pedir a Jesus que abençoe o nosso ano 2023 aqui no Monte Alverne. Que o nosso Pai Francisco abençoe sempre essa casa e todos que aqui vêm. Que possamos ser sempre recebidos com muito amor e carinho, como sempre aconteceu, não é, Roberto? Sempre. E continuará, se Deus quiser. E essa noite nós temos a alegria de ter o Roberto aqui conosco. Há quantos anos, Roberto, frequenta a nossa casa? Graças a Deus, que bom, né? Então, nós vamos convidar, nesse momento, o nosso companheiro Renato para fazer a nossa prece inicial e depois assistiremos à palestra do nosso companheiro Roberto. Então, fechemos nossos olhos do corpo físico para abrirmos os olhos das nossas almas, do nosso espírito. Elevemos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade. Ao nosso divino Mestre e amigo Jesus Cristo, ao nosso patrono Francisco de Assis e a todos os espíritos que trabalham aqui nesta casa, ceareiros do nosso divino Mestre, que aqui já estão envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que participam desta reunião de luz para as nossas consciências. Senhor, que possamos estar com as nossas mentes e corações abertos para receber estes conhecimentos que chegam para iluminar os nossos passos aqui na Terra, para que possamos seguir na luz, na verdade e no amor. Esteja aqui conosco, Mestre amado, que os benfeitores espirituais aqui permaneçam e que a noite seja iluminada. E que assim seja, Senhor.
gostaríamos de convidar o nosso companheiro Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite, meus irmãos. Estávamos com saudades, né? Que nós tenhamos um ano de muita luz, né? Nosso trabalho aqui seja mais produtivo do que foi no ano passado. Vamos iniciar então com o comentário da noite. Normalmente nós lemos uma mensagem curta e fazemos um comentário sobre ela. Hoje a mensagem é um pouco mais longa e aí o comentário vai ser mais curto, tá? A mensagem é do livro Páginas do Cotidiano, do nosso irmão Ariston, pelo espírito de Hilário Silva. Se intitula Diálogo em Casa. Era como se tudo houvesse desembocado num grande caos, refletia o Dr. Luciano de Sá ante o terrível impacto sofrido com a inesperada morte do filho. Germano servira o exército havia pouco tempo. Filho único, sempre teve nos pais dispensadores pródigos que tudo faziam para ver o jovem crescer feliz. Nos últimos tempos, porém, Germano mostrava-se inexplicavelmente rebelde e avesso ao ambiente doméstico, um tanto saturado de prazeres que sempre lhe foram fáceis. O moço, inquieto, parecia tomar caminhos diferentes. Isso é fase, dizia a mãe, Dona Albertina. Com o tempo tudo passa. É o período da emancipação que todos devemos respeitar. Filho e genitores, apesar de residirem no mesmo lar, viviam em situações diferentes e até dissociadas. Os laços de aproximação existentes eram, em verdade, muito fracos. Na medida em que passaram os meses, o jovem tornava-se mais revoltado, até que seus pais vieram receber a visita de 2 policiais que lhes informaram sobre o acidente. Germano, passeando de moto, acabara de ser atropelado por um caminhão, vindo a morrer minutos depois. Agora a casa estava vazia, e os 2 corações ali existentes saturados de angústia. 30 dias depois, Dr. Luciano, que acreditava na eficácia da prece, rogava aos céus, antes de dormir, a bênção de um consolo maior. Dormiu serenamente e, momentos após haver conciliado o sono, passou a ter sonho muito significativo. Um amigo não identificado o conduziu a um hospital e lá surpreendeu-se com a presença do filho querido. Estava em delicado tratamento e já gozava de sensível recuperação. Os 2 não puderam conversar, mas trocaram um enigmático e profundo olhar. E a experiência prosseguia. Dr. Luciano, meio atônito naquele instante, foi convidado a ouvir algumas palavras de abnegado mentor e, sentando-se, ouviu o seguinte: seu filho não morreu. Teria morrido se continuasse na terra. Dessa forma, sua consciência teria sido petrificada no erro. Portanto, ele foi salvo. Salvo pela bênção da morte. Não diga jamais que a sua casa está vazia, porque vazia ela sempre esteve, desde que não ofereceu lugar ao coração de Germano. Todo ambiente humano sem diálogo é hostil. Seu filho estava tentando escapar a essa situação. Começou a degenerar-se, revivendo quedas de outras vidas, e quando sentimos que estava mergulhando a alma no submundo do tóxico, recorremos à misericórdia de Deus e o trouxemos para cá. Foi uma concessão feita com base em méritos que o nosso Germano traz de outras existências. Seria muito triste o seu caminho pela vida, não fosse essa providência. Portanto, meu irmão, dê graças a Deus por tudo. Assuma o compromisso de aprender a ser pai. E não se esqueça que o diálogo afetivo é base de harmonia para o lar. Assim que o Dr. Luciano acabava de ouvir a palavra enérgica e esclarecedora daquele que continuava sendo o anjo guardião de seu filho, sentiu o sonho se desfazer e, em seguida, despertou no corpo, trêmulo e pensativo. Pois é, gente, é uma mensagem muito forte, né? Uma história muito forte, né? E tem várias nuances aqui que a gente podia comentar, ficar horas aqui comentando, né? Os laços de família, né? A nossa crença em Deus,
né? A pluralidade das existências, o merecimento que se tem, que se traz de outras existências e tal. Mas eu acho que existem 2 pontos principais. O principal é a relação pai e filho, o diálogo em casa. Isso é evidente na história, é importante. Mas eu acho que o que vai mais além, o que talvez seja maior, né, nessa situação e já fazendo uma ponte com a palestra do meu irmão, muita gente diz que crê em Deus, mas muito pouca gente aceita o que Deus coloca na nossa vida, né? Então, dizer que crê em Deus não é viver a crença em Deus. Viver a crença em Deus é aceitar as condições que nos são impostas. É aceitar o filho, é aceitar a esposa, é aceitar a profissão, a condição material, né? A doença do corpo. Aceitar não significa se acomodar, mas é aceitar, é entender, né? É amar a Deus independente do que a gente receba, né? E entender também que o momento é o agora, não é o amanhã, né? Por que eu digo isso? Porque esse tipo de história, nós que já estamos na doutrina há algum tempo, a gente vê repetidamente pessoas procurando o centro espírita, depois que acontece uma, né, chamada desgraça, né, na nossa visão aqui. Então a gente costuma brincar, né? As pessoas procuram a doutrina espírita pelo amor ou pela dor, né? Normalmente é assim que acontece. Não precisa ser pela dor, vamos procurar pelo amor, né? E aceitar aquilo que Deus coloca na vida da gente, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Obrigado, boa noite. Uma boa palestra, né? Muita paz, muita luz. Então, agora ouviremos Espiritualidade para Agnósticos, uma homenagem a Jorge Reis. A Viviane, que ela faz parte do nosso trabalho, do grupo, né, do Monte Alverne, ela mandou uma mensagem que foi muito interessante. Afinal, mas quem é esse Jorge Reis que eu nunca nem ouvi falar? E do Jorge Reis eu vou falar melhor ao final. A única coisa que eu consegui responder para ela naquele momento foi o seguinte: um ser anônimo, né, desses que estão aí na multidão aos milhões. E recentemente eu vi algo muito interessante. O que sustenta o tecido social, esses bilhões de pessoas que estão na Terra de algum modo conectadas, são exatamente essas pessoas que estão ali, extremamente simples. Consulte a sua infância, se você não vai encontrar uma pessoa humilde ali da ambiência, que era uma pessoa que sequer se dá conta de algo que não seja viver ali o seu cotidiano. Então, neste sentido, eu lembrei-me, ao lembrar, né, que eu falaria de Jorge, por ser essa pessoa que eu falarei mais adiante, de quem se trata efetivamente, é um concunhado meu que faleceu o ano passado, e a conversa sobre espiritualidade com um agnóstico decorre das nossas andanças. Ele catalão, em Barcelona, e eu com a sorte de ter um concunhado catalão que distribuía cafés especiais por toda Barcelona. Ou seja, ele conhecia todos os bares e restaurantes. Imagina, então, ser levado por alguém que conhece tudo a todos esses lugares. Era só alegria, muito divertido. Mas me lembrei também de Dona Marieta. Vizinha, eu era criança, 7 anos quando fui para lá, para esse local na Vasco da Gama, Salvador. Dona Marieta tinha 8 filhos. Dona Marieta, não casada com o seu Valdomiro, mas eram pessoas tão simples. Mas você percebia o sustentáculo daquela família, a força de uma pessoa absolutamente anônima.
dessas pessoas que são tidas até como invisíveis, mas não são visíveis para os filhos. Não, é uma coisa impressionante. A importância destas pessoas são elas que verdadeiramente constituem e seguram esse complicado tecido social em que vivemos. É tão complicado que um grande sociólogo, um grande pensador, talvez no campo da sociologia eu diria o maior do século XX, chamado Niklas Luhmann. E Luhmann dizia: não é possível dizer que o centro da sociedade é o homem. Porque que entidade abstrata é esse homem da qual podemos ter todos, digamos assim, as características, né, da humanidade nesse indivíduo? Isso é uma abstração impossível. E ele dizia: no centro da sociedade, o que compõe a sociedade é a comunicação. Então, e aí ele desenvolve uma teoria que ao mesmo tempo parece complexa, ela é belíssima, porque a comunicação pressupõe uma mensagem que eu, um ser absolutamente desconhecido de uma outra pessoa, vai falar uma saudação para ela de algum modo, sem nem saber o que é que receberei de volta, e o outro não saber. Eu não sei como ele me verá. E eu não o conheço, e ele não me conhece. Ele diz que o milagre é que se estabeleça uma comunicação com possibilidades tão difíceis de serem estabelecidas entre seres tão únicos, né? E diversos. E é muito interessante essa visão do Luhmann, porque a gente chega aqui para fazer uma palestra, para o material, mas aí foi aquilo, né, que a gente comentou, estava comentando. Senta aqui, aí você sabe que Chico Xavier está saudando o início desse lugar aqui. Quem não conhece o memorial, por favor, vai ver. Uma obra de amor dedicada a Chico, feito por um amigo do coração, que podia ser um filho dele, que era Ariston. E quando a gente chega aqui, o roteiro muda, né? Muda no sentido, não vai mudar. Mas algumas inspirações vêm, porque ao final, talvez a gente volte para aquilo que você acabou de ler, Ricardo, a questão da necessidade da comunicação. Em termos cristãos, comunicação como entendimento, como aceitação. Percebe? Então, nesse sentido, a conversa entre ateu, entre a conversa de espiritualidade com o agnóstico, impõe uma diferenciação básica entre ateu e agnóstico. Ateu é aquele que nega a existência de Deus. Não, Deus não existe. Isso aí. Ele nega que não tem, então acabou. O agnóstico se dá a dúvida, né? Mas o agnóstico se coloca numa posição que é muito honesta, que é a impossibilidade de conhecer. Então o agnóstico, essa palavra agnóstico foi criada pelo irmão de um grande escritor, que era o Aldous Huxley. O irmão dele chamava-se Thomas Huxley. Em 1884, ele criou essa palavra, na verdade, a palavra do grego quer dizer desconhecido. E ele usou a palavra para denotar assim, a pessoas como ele, que tinham uma absoluta ignorância ou incapacidade de conhecer determinadas coisas, que ele via teólogos, fundamentalistas afirmando peremptoriamente. Ele disse: mas eu não tenho condição de entender isso, quer dizer, eu não tenho elementos, categorias mentais que me possibilitem conhecer. Então, eu entendo que eu não conheço. Pois bem, mas o agnóstico, longe, quer dizer, diferente do negacionismo, do ateísmo, e não vamos dizer que entre os ateus estão... Não, tem pessoas de pensamento extremamente elaborado, e caiu até a ficha para mim, na hora que eu estava vindo, que o grande livro do seu colega biólogo, Thomas Kuhn, que é The Tree of Knowledge, a Árvore do Conhecimento, no fundo, eu li aquele livro como um ensaio de epistemologia, de estudo da filosofia da ciência, que é necessário. Hoje em dia, vai fazer um mestrado ou doutorado, vão te obrigar a ler esse livro. Mas eu li o livro muito inocentemente, com relação ao título. E, meu irmão, caiu a ficha. Ele estava se referindo
é a árvore do conhecimento, aquela que é citada na Bíblia, em Gênesis. Né? O fruto proibido, não comerás desse fruto. E a gente tem uma citação ao final, belíssima, de um livro que precisa ser conhecido. Provavelmente ainda não está traduzido para o português, mas é um livro de um doutorado em teologia, de povo hebreu, em que se discute o poder de decidir se recompenso ou puno com base na árvore do fruto proibido, do conhecimento. Então, o que nós estamos começando aqui é uma conversa que eu espero não torná-la cansativa, trazendo muitos detalhes, enfim, mas que ao final nós possamos colher o que é de mais importante, que é alguma coisa de útil para o nosso coração e que alimente o nosso dia a dia, não é? Então, quando esta casa abre os trabalhos de hoje na voz da minha irmã, amada, querida, do meu coração, esposa do meu irmão Ariston, Isabel, é uma saudação de Feliz Ano Novo, que ao final, então, nós possamos, digamos assim, pegar esse fruto e levá-lo, tá certo, que nos alimente, digamos, de algum modo melhor ao longo desse ano. Pois bem, então essa ideia entre a diferença entre ateu e agnóstico é muito interessante, porque com o ateu você não tem o que conversar praticamente. Ele tem um posicionamento que é fundamentalista no sentido da negação, e só com um certo esforço, com um bom humor, você consegue conduzir uma conversa com ele. Claro que sempre a graça, não, você consegue levar uma conversa adiante. Mas o agnóstico, como ele já se posiciona numa situação de impossibilidade de conhecimento, ele é aberto ao conhecimento. Então, a conversar com o agnóstico sobre espiritualidade é mais fácil do que você conversar com um fundamentalista islâmico, ou um fundamentalista católico, ou um fundamentalista protestante. Muito mais fácil, porque ele está ali aberto a possibilidades. Então a conversa flui de um modo que pode ficar uma conversa muito interessante. Eu lembro que eu tive conversas desse tipo com amigos meus que eram todos, digamos assim, comunistas, e comunistas na época que era o comunismo, veja bem, não é hoje. Falar em comunismo, as pessoas não... Não, mas naquela época é o seguinte, você passava por uma faculdade de sociologia, aqui eu passei, eu fui estudar sociologia como um conhecimento que eu queria. Mas eu já tinha minha profissão, que era computação. Eu trabalhava na IBM, que era uma empresa fantástica de computação, mas eu queria ampliar, fui estudar sociologia. Pensem, na Universidade Federal da Bahia, você fazia uma matéria chamada Introdução à Sociologia, que falava rapidamente sobre todo mundo, aquela introdução que fala de tudo e você acaba só a voo de pássaros, né? Aquele pingadinho aqui e acolá. Agora, de Sociologia 2 em diante, na UFBA, esqueça. Sociologia 2 era marxismo, basicamente Marx e Lenin. Sociologia 3, aí você já ia avançando no sentido de Gramsci, etc. Tal. Sociologia 4, se você não fosse trotskista, o professor não lhe aprovava. Então eu aprendi a lidar com isso com bom humor, quer dizer, naquela época, essa visão de esquerda, que era oposição à ditadura, essas coisas, era de tal modo numa faculdade que prejudicava o conhecimento, a ponto de eu não ter visto grandes autores do funcionalismo como Talcott Passo, gente genial, porque não havia espaço para esse conhecimento. Então você veja que o fundamentalista, seja ele religioso, seja ele científico, seja ele o que for, ele é muito prejudicial. Por outro lado, numa faculdade que você fizesse com o sentido oposto, você nem poderia citar ninguém que tivesse um pensamento sequer social-democrata ou eurocomunista, enfim, mais suave, europeu. E como se dava, no caso, nas faculdades americanas. Então, para vocês que essas posições, elas são até impeditivas do conhecimento. Elas são problemáticas. De onde se tira que para aprender, nós temos que deixar a alma aberta, não é? E temos bons ventos que sopram entre nós, se nos tivermos aberto, por exemplo, uma posição de um agnóstico. Essa posição da impossibilidade de conhecer, tá certo? Tem um grande filósofo chamado Karl Popper, que eu estou citando aqui, que diz o seguinte:
a ideia, ele é um filósofo da ciência, a única esperança de um cientista é realizar um grande número de experimentos e verificar que todos reforçam a hipótese, em vez de contradizê-la. Então você tem uma hipótese, vai testar, a esperança dele é encontrar que todos reforcem a hipótese verdadeira. Porém, se o único experimento der errado, é porque a hipótese é errada. Então, na verdade, você lida muito mais com a falseabilidade, né? como tese, ou como, digamos assim, elemento de firmar ou negar uma verdade, do que propriamente a afirmação. Você pode fazer milhões de afirmações. Se um experimento só der errado, acabou. A verdade, né, vai pelo ralo. Bom, os ateus, eles lançam mão de outros argumentos, né, para afirmar a posição. Uma delas é bastante simples, da regressão infinita. Ele vai dizer, você pega as coisas complexas e vai procurando a causa, o que levou aquilo. Por exemplo, o sujeito bateu o carro na rua. Aí bateu no carro na rua por quê? Porque estava bêbado. Mas estava bêbado por quê? Porque ele brigou com a mulher. Brigou com a mulher por quê? Porque o casamento estava ruim. O casamento estava ruim, aí começa aquela, e é uma regressão infinita. Vai bater aonde? Em Deus, no momento da criação. Aí você pergunta, mas a origem e tudo isso. Só que tem um problema, dizem os ateus. Você vai saindo do simples, do complexo para o mais simples, e no final você vai trazer a maior complexidade de todas, que é Deus. Então, esqueça isso, quer dizer, não é por aí. Deus está fora, completamente fora da possibilidade científica. É algo que a ciência não consegue. Então, esta é a posição, uma posição muito clara, né? No final, a gente vai levar aquele drible, né? De quem? De Pietro Baldi, né? Que vai desafiar e vai fazer o evangelho da ciência. Imagine, é tão avançado que a maior parte de nós dos espíritas, de uma maneira geral, não aceitam. Mas é muito interessante. Bom, para voltar um pouco ainda sobre essa questão da possibilidade de conhecer, para não ficarmos, digamos assim, tão, digamos, como é que eu diria, frágeis, ingênuos diante das verdades que são colocadas, nós teríamos que voltar para alguém que teve um pensamento basilar nessa discussão, René Descartes. Mas nós estamos falando de século XVI, 1596, né, o holandês. O Descartes é o autor da dúvida metódica. E ele levava o método da dúvida em Descartes, era ir duvidando de todas as hipóteses, porque ele diz, a dúvida leva a um processo de conhecimento mais elaborado. Porque você cria uma hipótese, você vai para a análise, depois que você decodifica tudo aquilo, você vai fazer um esforço de síntese, depois você vai reexaminar tudo. Em síntese, o Descartes chegava ao ponto de duvidar de tudo. Aí ele disse, será que tudo isso que eu estou fazendo não é uma mera abstração da minha cabeça? Então essa realidade toda aqui é uma criação minha. Isso aqui pode nem existir, sou eu, é uma criação da minha cabeça. Só que Descartes recuou tanto que chegou a um movimento fundamental. Fechou o jogo. Ele disse, mas peraí, se tudo isso é uma criação minha, é porque eu estou pensando. E só tem uma coisa que eu não posso negar. É que se eu penso, eu existo. Então é o famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. Descartes chegou com sua dúvida metódica ao ponto que não era possível mais negar, que era o fato de ter um ser pensante ali, ele próprio. Genial, né? A vantagem de você usar a dúvida, por exemplo, em processos, você sabe, né, de desenvolvimento científico, etc. Tal, é fundamental. Então, o método científico passa verdadeiramente por essa beleza, né? Porque a gente acaba colocando o pé atrás, jamais vamos aceitar simples narrativas se não tivermos, quer dizer, uma dúvida metódica. A dúvida metódica não é má fé com relação à realidade. Não podemos trocar aquele que duvida de uma forma sistemática e negativa, não podemos tê-lo como isolado quando nós sabemos que tem pessoas que são tão crédulas, que aceitam o que não podiam aceitar. O que é um horror. É preciso, quer dizer, o ser humano foi dotado de um tal entendimento, e esse talvez seja o elemento mais libertador da doutrina espírita. Ele diz, olha, tudo que te for dito, que você lê,
submeta ao crivo da sua lógica. Nunca deixe de você mesmo refletir se isto faz sentido. Se eu dissesse isso, ou se eu disser isto, para pessoas queridas, mas muito queridas da minha alma, do mundo evangélico, olha, a experiência de frequentar os cultos evangélicos marcaram minha vida para sempre. Porque olha, o Chico dizia, né? Chico, nossos irmãos evangélicos mantêm igrejas para louvar o Senhor abertas 24 horas por dia. Devíamos aprender com eles. Belíssimo, né? Mas tem culto, tem coisas que você não acredita. Olha, você me perdoe, mas eu vou falar. Me ocorreu aqui uma música que diz o seguinte: por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor, seu amor, o amor de Cristo, a ti quer revelar. Aí eles cantam o coro: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois contigo ele estará. Mas olha esse verso final que me arrepia. Quando pedes mais fé, ele ouve, crê, mesmo sendo em tribulação. E quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Se arrepia na alma, quer dizer, nosso ego é que não nos permite andar sobre as ondas. Como é que eu vou negar esse culto de louvor? Tá certo? Dezenas de pessoas, centenas, cantando isso numa igreja a pleno pulmões. É de arrepiar até a alma. É uma coisa belíssima. É uma coisa. Eu seria capaz de contar aqui todo, porque eu fico guardando os hinos. Se eu lembro de praticamente todas as músicas que eu, desde Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, quando eu era criança, é claro que foi um culto desses, os cultos que eu ia, aprendi e guardei as letras. Sou muito feliz por isso, né? Como também sei todas as marchas militares do colégio militar, né? Infantaria, cavalaria, então eu não posso ser acusado de nada. Porque dos lados que você imaginaria, eu estava navegando, né? Formação em colégio militar e depois preparatório de cadeia do Exército. Mourão seguiu, eu fiquei lá, né? Não fui para lá, não. Mas, enfim, eu tinha namorada na Bahia, eu tinha que voltar. E aí o povo podia ir para a academia e ir embora, né? Mas, enfim. Mas quando eu falo para vocês desta forma, da possibilidade do conhecimento, a gente tem que voltar ao Karl Popper, um austríaco do princípio do século passado, filho de judeus que migrou para a Nova Zelândia, enfim. O Popper tem um livro chamado A Lógica da Investigação Científica, que é considerado uma das obras fundamentais da filosofia da ciência. E tem alguns princípios que o Popper defende. Eu vou trazer só dois. Um digamos assim, coaduna, pertinente ao tema que nós estamos trabalhando, que é o princípio da falseabilidade. Mas, baiano falar sem abrir parênteses, esqueça, né? Sempre vai ter um parênteses. Então eu vou abrir um parênteses aqui para um outro princípio dele, que é o princípio um problema do paradoxo da tolerância. Olha que coisa o Popper nos diz. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância acabará com eles, será destruída junto deles, com eles. Isso é algo que nós temos que lidar hoje com uma imensa, porque isso também tem a ver com o princípio da liberdade de expressão de pensamento, né? Até que ponto eu posso, ou liberdade de qualquer natureza, eu posso consentir com liberdades que sejam tantas que pugnem pela extinção da própria liberdade. São questões extremamente sensíveis e que não podem ser, digamos assim, falseadas. Quanto ao princípio da falseabilidade, vem aquela história, né? Uma proposição poderia ser considerada verdadeira ou falsa, não a partir da sua verificabilidade, mas aquilo que eu disse, a partir da sua falseabilidade, não é? Então, Popper é que ele diz que a observação científica é sempre previamente orientada por uma teoria a ser comprovada.
Nós sabemos que um processo teórico começa com uma hipótese. E vejam, no processo científico, você vai para o laboratório, você observa, você experimenta, você testa, você mistura, mas tem algo que você não nasce do próprio processo de experimentação, que é a criação da hipótese. De onde vem a criação da hipótese, se não da intuição? E a intuição, evidentemente, ela não pode ser dogmatizada dentro da ciência. A intuição é um estalo, algo que vem, e enfim, não é? Nós temos essa intuição. A intuição, Aristóteles vivia tendo intuição, né? Era sempre surpreendente nessa relação. Bom, enfim, o conceito de ciência pensada por Popper pode ser pensado a partir de dois pontos fundamentais. O caráter racional da ciência e o caráter hipotético das teorias científicas, segundo eu falei. A ciência, como um projeto humano, não é impassível de transformação, o que possibilitou o surgimento de diversas teorias. O que há em comum entre esses variados modos de se fazer com ciência, ele responde em sua obra Conjecturas e Refutações. O caráter racional, enfim, ele vai falar sobre a racionalidade, como a nossa sociedade ocidental, ela se desenvolveu muito de um modo em que privilegia o racionalismo. Então, isso você vai ver na França, você vai ver na Europa, onde inclusive há um grande número de ateus. Alguns são ateus porque são, outros porque não se interessam minimamente por isto. O fato de não se interessar me incomodou muito na China. Algumas vezes que nós íamos lá, isso o Lucas percebia. Tivemos amigos na China. E trabalhamos na China, vivemos uma vida empresarial, quer dizer, mas eles não estão nem aí para essa questão. Engraçado que alguns que pensam, normalmente pensavam de uma maneira supersticiosa. Isso aqui pode dar errado, isso aqui pode... Mas você via que não fazia parte mesmo da formação deles. A questão da natureza, ou próprio da indagação da existência ou não de Deus. Mas, enfim, eu quero, sobre esse debate de ser possível conhecer ou não ser possível conhecer, a impossibilidade de provar a existência de Deus, como é que vai provar Deus? Mas aí você, usando o princípio da falsibilidade, você vai dizer, agora ok, então me prova a inexistência dele. Opa, pelo menos empatamos esse jogo. Não é? Você fica, como é que você vai provar que não existe? E aí, vejam, alguém que um dia for ler A Árvore do Conhecimento, do Thomas Kuhn, um livro fundamental. O livro tem um aforisma, porque o livro ele trata da biologia e de como os seres biológicos aprendem. As células mais primitivas, elas começam a aprender. À medida em que elas vão vivendo determinada experiência, elas acumulam e têm uma determinada reação. De modo que, ao final, e ele prova isso no livro de uma forma fantástica, e ele diz, o aforisma principal do livro é, todo fazer é um conhecer. E todo conhecer é um fazer. O modo de fazer e conhecer. Mas aí, o livro é sensacional, vale como aprendizado e como orientador para você desenvolver um pensamento sistemático, regular, tá certo? Para poder fazer uma defesa de uma tese, de uma forma que você não está chutando coisas, tá? Você está afirmando com base em outros pontos de vista da comunidade científica, enfim. É muito interessante. Só que num dado ponto, ele diz sobre a origem da vida. Ah, meu amigo, foi aí que eu todo encantado com o livro, né? Mas aí, de repente, ele me vem de lá e diz, ora, questionar a respeito da origem da vida, isso é, só quem não sabe a cadeia de eventos vai tornar isso algo assim, fantástico, mágico, obra de um Deus. Quando eu junto, aí ele fala citar várias situações, aminoácidos, tá, que aquilo vai dar um caldo de aminoácidos, tá lá, com aquela composição, e eu disparo um raio com tantos milhões de watts ou milhares de watts ali, centenas de milhares de watts, que vai, não é watt, mas enfim, depois eu, não, hein? Não, nem é. Como é que você mede a intensidade? Está faltando a palavrinha, a gente já. Ampere, sim, tantos milhares de amperes, é um negócio de louco, né? Aí ele diz,
Claro, quem conhece esse conjunto de sequência sabe como é que surgiu a vida e daí como é que ela se complexiza. Aí eu parei, peraí, meu irmão. Depois de me dar uma aula de pensamento sistemático, você aqui vem me dizer, já com base no que você aprendeu pela realidade da vida, que você vai juntar um conjunto enorme de fatores e vai provocar algo que você também está provocando para aquilo gerar um princípio de movimento e vida? Quer dizer, e se não fosse toda essa organização que você fez? Como é que se chega a uma complexidade? Porque o objetivo dele é dizer o seguinte, que tudo de complexo que você vê hoje, que você percebe que aquilo é a inteligência de Deus está ali. Ah, se vocês querem ver, é só chegar ali e ver uma flor, uma rosa, um pé de rosa plantado ali na frente daquele nosso memorial de Chico, o aroma daquela rosa, a beleza da disposição das pétalas, a textura das pétalas, e você corta um galinho ali, né? Faz a faquinha assim, no sentido longitudinal, faz o enxerto, planta aquilo, e vai dar um pé de rosa igual aquele. Ou você pega, né, um bago de jaca, né, qual é o baiano que não vai fazer homenagem à jaca? Dilma fez homenagem à mandioca, não foi? Nós fazemos homenagem à jaca. Pois é, um bago de jaca tem todo o código genético de uma árvore gigantesca com aquelas frutas. Quer dizer, você vê uma genialidade em tudo da vida. Quando você vê aquelas coisas sobre a natureza, você olha o fundo do oceano, as filmagens hoje em dia, o desabrochar, tudo é inteligência. E você vai dizer que só quem não conhece o princípio de como a vida se manifestou, quer dizer, ele me chama de ignorante, sem nenhum tipo como é que é o nome? De crédulo, sem qualquer tipo de receio. Aí eu gostaria, pela primeira vez, de respeitosamente estar diante de Thomas Kahn, fazer uma homenagem enorme ao que ele nos trouxe de possibilidade de conhecer e fazer a seguinte pergunta para ele. Meu irmão, pega uma caixa com um quebra-cabeça de 100 peças. Ah, quem montou o quebra-cabeça sabe que 100 peças é mole, não é? 100 peças é mole. Você quebra-cabeça de 1.000 peças, de 5.000 peças, aqueles pequenininhos, infernais. Mas um quebra-cabeça de 100 peças é uma coisa boba de se montar, não é? Pois bem, pegue esse quebra-cabeça montado numa caixa, todo montadinho. Aí você separa só as peças ali naquela posição de encaixe. Jogue para cima as 100 peças e eu lhe pergunto, qual é a chance de você jogar para cima, elas caírem todas viradas para cima e ao mesmo tempo, todas na posição de encaixe? Sabe qual é a possibilidade disso? É fatorial de 100. É 1 dividido por fatorial de 100. O que é fatorial de 100? 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96, vezes 95, vezes 94, até chegar a 1. Fatorial de 3 é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Não é? De 4 é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Mas faça isso com 100. Para você ter uma ideia, o número, porque nós estamos falando de 10 trilhões de células do corpo humano que trabalham de forma integrada e com funções muito diferenciadas para formar um todo. Eu não estou falando de 100 peças, não. Estou falando de 10 trilhões, que é um corpo humano. Agora, se com 100 peças você chega a 1 sobre um número, só para vocês terem uma ideia, a probabilidade disso é 1 sobre um número que tem 158 dígitos. É zilhão de zilhão de zilhão. Você não sabe como é que... Divida. Para não ficar muito pequeno. Você não é do tempo de vocês. Sabe como é que eu tinha que comprar roupa? Você comprava o tecido e mandava fazer. O camarada que abria um negócio de fazer aqueles tubos que vinha cheio de rolar de tecido, ele media o metro, sabe como? Ele pegava o metro e fazia assim, ó, botava aqui e puxava. Aonde fosse dar, isso aqui dá 1 metro. E aí ele ia, para não ficar medindo com... Aquilo era fantástico. Tudo bem, 1 metro já é. Então meu nariz até aqui, enfim, aqui. Divida isso na metade. Divida. Agora, divida por 100, já vai dar 1 centímetro, né? Divida por 1000, 1 milésimo. Divida por 1 milhão. Opa, aí é 1 milésimo, 1 milésimo, 1 milionésimo. Aí, mas chega um ponto de você dividir por zilhões, a probabilidade é quase nula. Agora, quando você pensa nisso, que é um infinito, e você eleva ao infinito, de probabilidade para você explicar, tudo para explicar que Deus não existe, que a inteligência não existe. Eu achei forçado demais. Muito forçado. Então,
pelo menos, o ateísmo de Thomas Kuhn requer uma argumentação melhor e não tão empobrecedora do tipo, só um ignorante que não conhece a origem. Então, ele precisa melhorar muito. Talvez ele tenha que escrever um livro sobre fundamentais, porque o que deu, não deu. Pois bem, e aí eu vou chegar a um livro interessantíssimo, já que a gente quer conversar sobre espiritualidade, não com negacionistas absolutos, mas com agnósticos, aquele. Eu fui bater num livro chamado O Bem e o Mal, a Árvore da Vida. Não, eu vou falar sobre o bem e o mal, e a Árvore da Vida, ou a Árvore do Bem e do Mal. E o nome do livro é uma interpretação teocêntrica do bem e do mal, do conhecimento do bom e do mal, como conhecimento para administrar recompensas e punições. Isto é uma tese de doutorado que deu 330 páginas, em que ele vai lá na Bíblia, vai em Gênesis, vai pegar a árvore, como é que a maçã, como é que foi o fruto da árvore proibida, e ele vai trabalhar isso é impressionante o livro feito por um teólogo hebreu, com uma discussão bíblica. Não li o livro, só li só o índice é fantástico. Então a questão é, o que é que tem a ver e o problema do conhecimento com essa árvore do bem e do mal? Porque esta questão esteve ao final da minha discussão com Jorge. Se você quiser, depois eu te dou o nome em inglês, viu? Porque o autor chama-se Nathan, ok? A Theocentric Interpretation, aí tem um termo aqui em hebraico, que é o bem e o mal, of the knowledge of good and evil, as a knowledge for administering reward and punishment, do Nathan French. Mas quem tiver interesse, leia, eu diria até, viu, Renato, para Borges. Era uma coisa para pesquisador, para todos nós, a gente devia ter o dever procurar ler, sabe? Porque é muito rico essa visão. Por que a gente foi bater na questão do Enoé? Porque, ao final, meu cunhado, que era ateu, faleceu com Covid, meu cunhado, o que existe é a natureza. Ele era encantado com a natureza. Mas ele falava barbaridades a respeito de Deus, negando Deus, e eu ficava comigo, e disse, não, mas ele pelo menos ele ama a natureza, né? Quando ele chegar do lado de lá, tem uma coisa engraçada, você não achar engraçado, mas enfim, alguns nem vão acreditar. Eu cheguei perto dele, já tinha mais ou menos uns 10 ou 15 dias que ele tinha desencarnado. Aí eu cheguei, ele estava deitado num leito. Aí ele virou para mim e disse, Roberto, é você, Roberto? E aí soltou um palavrão, como ele fazia. Ele viveu dizendo palavrão. De cada 10 palavras, ele é aquele baiano que solta palavrão. Baiano e carioca, impressionante como tem uma afinidade com os palavrões. E aí ele fez uma exclamação, né? Não pode ser, é você mesmo? Eu digo, sou, rapaz, eu não vivi ele dizendo que a morte não existe. E aí eu tive essa conversa com ele, que para todos era uma coisa muito nonsense, muito improvável, mas o fato é que quem é médium vive a sua própria experiência, não dá para transferir para os outros, mas enfim. Mas o fato do bem e do mal era um argumento frequente, em que ele dizia que Deus existe, rapaz. Você acha que se Deus quiser, que quando aparecia alguém num desastre que dizia, foi Deus que me livrou de entrar num avião, aí ele dizia, Deus é só para ela, os outros todos que se danem, quando dizendo coisa muito pior, palavra do que... Né? E aí, então tudo ele apontava que Deus era responsável por todo o mal, e é um tema que nós haveremos de enfrentar aqui, ao final, de algum modo. Evidente, tudo que estou falando é muito superficial, mas é um modo da gente começar uma conversa sobre isso, né? Então, quando eu andava com o Jorge pelas ruas, né, ele perguntava, e aí, Roberto? Isso aí, não sei o quê. Aí ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um amigo meu, um amigo dele é cientista social, etc., lá na Catalunha, e nós vamos conversar sobre isso, porque ele estava começando a achar interessante o assunto. Ele dizia, né, que era, porque Deus... Imagine uma história de um católico que sofreu maus tratos desde o princípio em colégio católico, quando era criança. De apanhar mesmo, de darem tapa nele. Olha, assim que nós tratamos, porque o nome dele era Jorge Reyes, olha como é que nós tratamos os reis aqui, dava um tapa no rosto do garoto. Então ele guardou uma mágoa muito grande daquela formação, e isso levou ele a ter muita resistência
a qualquer coisa ligada à religião. Mas aí, como ele vivia muito ligado naquilo, eu disse a Jorge, mas como é que funciona? Eu disse, Jorge, é o seguinte, olha, nós temos porque você fica falando do mundo espiritual, que mundo é esse? Eu digo, Jorge, nós não temos os átomos aqui do nosso corpo tem carbono, né? Que não temos nossas células, não, com base nos elementos químicos naturais que formam o nosso corpo. Esses mesmos átomos, eles existem no plano emocional. Só que não tem essa densidade que nós temos aqui. O plano espiritual, ele vai desde um plano espiritual muito próximo, e se nós, quando falamos de nosso lar, eu não estou falando do umbral nem das zonas inferiores, não. Eu estou falando do nosso lar, onde você percebe que lá, um dos meios de transporte, para quem já leu, é o aeróbus, né? Por que essa necessidade? Porque uns conseguem levitar e outros não. Então, em nosso lar, existe algo que se pisa e o firmamento acima, para você ver o nível de materialidade que existe neste plano emocional, nesse plano astral. Materialidade que é diferente da nossa. Aí eu explicava para ele, olha, Jorge, quando nós perdemos o corpo, isso aí ninguém precisa aceitar isso não, isso é só a minha conversa com ele, é uma conversa de alguém que crê, que acha que tem fundamento no que crê, conversando com o agnóstico. Ele diz, quando a gente morre, que a gente perde o corpo físico, 24 a 48 horas depois, o cordão umbilical, que mantém o corpo astral ligado ao corpo físico, ele se desliga. Não é? Você pode estar resguardado do corpo, que você não vai ficar acompanhando lá o que está acontecendo com o seu corpo. Mas o desligamento mesmo, você tem que se tratar com respeito à questão dos restos mortais, na medida do possível. Não se deve fazer cremação em menos de 24 horas de modo algum, tá certo? Isso a própria espiritualidade recomenda pela repercussão que isso dá no corpo astral. Mas aí você vai para onde a densidade do seu corpo leva você. Como assim? Jorge, quando você joga uma pedra no mar, o que é que acontece? Ela afunda. Se você jogar algo mais leve do que a água, o que acontece? Ela boia. E se for algo cheio de gás hélio, o que vai acontecer? Vai subir. É isso. Literalmente isso. Infelizmente. Porque vocês viram uma frase aqui que foi dita hoje, né, Ricardo? O Ricardo falou. O que importa não é o amanhã nem o ontem, é o agora. Por que razão? Porque a tessitura, a construção do seu corpo emocional e do seu corpo mental é uma obra do cotidiano. Você vive você é aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Esta é a matéria-prima do seu corpo emocional e espiritual, mental e espiritual. Quando você desliga, porque aqui, enquanto estamos aqui no plano terrestre, no plano material, pode sentar-se um criminoso de frente para um santo. Melhor pessoa do mundo e um criminoso estão separados de uma mesa comendo junto. Normal. Agora, quando se vai para o outro plano, cada um é atraído para o ambiente que lhe é próprio. É um fenômeno natural de gravitação, ou você pode chamar gravitação magnética, não interessa. Você vai gravitar para o seu próprio lugar. O que significa que os piores vão estar reunidos, e eu ouso, na minha compreensão, entender que onde existe um umbral e o que se chama de inferno, sei lá o quê, é aqui. Aristóteles teve antes, quando ele completou 70 anos, ele começou a ter sonhos muito interessantes. E teve um sonho dele, em que ele foi levado a entrar pela porta de um cemitério, e ele ali, e não foi um cemitério, digamos assim, qualquer, não, um cemitério daqui de perto, Sobradinho. E ali ele foi vendo e teve que ser protegido pelos ataques daqueles que viviam naquele lugar, e ele foi descendo para o umbral, foi descendo. Ora, como a materialidade é diferente, você não consegue entender, mas o sol chega a entrar muito palidamente pela superfície da Terra para iluminar aqueles lugares.
calores intensos, frios intensos, tudo isso está na obra de André Luiz. Mas é preciso que a gente visualize que essa realidade se respeita aqui. Então, nós somos aquilo que pensamos e que sentimos. Evidente que não somos santos e vivemos só pensando em coisa boa, nem sentindo coisa boa. Mas isso não nos define. É o conjunto da obra, tá certo? Dos nossos sentimentos, ações e forma de existir que estão claramente marcados, ou que marcam, que constroem e que reproduzem a nossa essência. É para onde iremos, arrastados, inevitavelmente, por uma realidade que nós construímos. Todos temos a chave de poder mudar e ir melhorando isso. As máculas que ficaram de maus feitos passados, Deus nos deu a misericórdia da reencarnação para quê? Para a gente ir purgando isso no próprio corpo e evoluindo. Não podemos ficar olhando para a gente com o sentimento de culpa pelos maus feitos. Não façam como eu, que não aprendi a lição até hoje, começo a sentir culpa o tempo todo. O ideal é você compreender que a chance está dada, é essa aí, e ir se melhorando na medida do possível. Aos tropeções, mas seguindo, tropeçando para frente. Então, nestas conversas, Jorge começou a entender que havia alguma lógica de como você colhe o mal que você plantou, de como você, de algum modo, é responsável pelas atrocidades, que você tem que compreender que tem irmãos nossos que estão vivendo hoje praticando atrocidades que nós cometemos no passado. E há diferença fundamental, e é isso que eu tenho... Gente, eu tenho uma certa dificuldade nisso. Meus queridos irmãos evangélicos, estou pensando em todos eles, né? Pessoas queridas, amadas da minha vida, inclusive algumas que eram, digamos assim, profetizavam, com exceção de uma delas, né, que era baiana e que fazia oração para Nossa Senhora também. Com exceção de irmã Miriam, todas as outras, Nossa Senhora de jeito nenhum. Digo, meu Deus, mas enfim. Mas respeitando aquilo, e a gente ia... Mas o que mais me doía na conversa, que aí já não é conversar com agnóstico, é conversar com religioso, é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Aquele que colocou o meu nome, ele me chama pelo nome porque ele me conhece. Eu digo, Cláudio, peraí, e os outros? Não estão no nome do... Não estão escritos no livro de Deus, doutor. Eu Cláudio, peraí, professor, não é possível, camarada. Quer dizer que Deus fez as escolhas, sim, os escolhidos dele. Eu digo, gente, quer dizer que Deus escolheu os dele e entregou os demais para o capeta. E nesse jogo de Deus, esse capeta, o capeta está ganhando de goleada. Porque é tanta gente que vai para o capeta, se a gente for seguir essa ideia, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. Olha, o país precisa de uma guerra civil, porque se não tiver guerra civil e não tiver sangue, o país não conserta nunca. Eu digo, meu irmão, peraí. Eu lutei quanto tempo defendendo você naquela colisão do Gol Legacy, não é? Defendendo para você não ser condenado. E você vem me dizer hoje, tá certo? Que você mantém, quer dizer, a gente conseguiu fazer com que provasse sua inocência, mas tivemos que provar que houve responsáveis por aquela colisão. E aí hoje você quer abençoar aqueles responsáveis e fazer uma defesa de que o país precisa banhar-se em sangue? Tenha paciência. Olha, é porque o problema talvez seja de volume. Volume. Eu não ousaria tratar da Bíblia porque não a conheço o suficiente. Todavia, claro que muito da Bíblia, ou alguma coisa da Bíblia eu li. Mas não com pessoas que... Tem gente que eu soube que a cada 2 anos lê a Bíblia integralmente. Digo, mas a questão não é essa, meu. A questão é a seguinte, veja bem. Se eu defendo um senhor dos exércitos que trata com vingança a sua própria criação, é uma questão de desvantagem. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é fininho. E mais interessante ainda, naquele volume todo é só isso. E o detalhe, repetido 4 vezes, que são 4 evangelistas falando do Evangelho de Jesus. Quer dizer, a lição de amor ao próximo, de aceitar o outro, de perdoar. Será que isso não consegue superar
Porque antes era lei, depois veio o amor. Veio a possibilidade de perdão. Ele foi crucificado entre dois salteadores. Eu me lembro do meu pai me contando quando eu era pequeno, Dimas, o bom ladrão. Meu pai adorava essa passagem. Porque tinha um outro, né? Antes teve a história de Barrabás, que a população disse, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Pilatos, pretor romano, vendo o povo hebreu dizendo, crucifiquem Jesus, Pilatos lavou as mãos para crucificar, crucifiquei. Mas Pilatos não tira a responsabilidade dele, porque ele mesmo disse que ele estava contrariando as leis romanas. Quando ele disse, não vejo crime neste homem. Então, se ele, Pilatos, não via crime, tá certo? No Cordeiro de Deus, se ele não via crime em Jesus de Nazaré, ele jamais, pelas leis romanas, poderia ter autorizado a crucificação. Porque a crucificação era um modo de punir inscrito nas leis romanas. Então ninguém que se arvore a dizer romano poderia, naquela situação, condenar a crucificação a alguém contra o qual ele não tivesse prova de que cometeu o crime. Mas quando Cristo é crucificado, e tem Dimas, o bom ladrão, né, que fala, Senhor, o Senhor não podia estar aqui crucificado do meu lado. Aí Cristo virou para ele e disse, ainda hoje, Dimas, estarás no reino dos céus comigo. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, Cristo não julgou Maria de Madalena. Cristo deu a chance a todos. Vai e não pecais, não cometas mais pecado. Jesus não curou cegos e aleijados porque eram santos, não. Curou porque é o supremo amor dele. Como hoje é dia de a gente ficar vendo, todo mundo hoje em dia procura um filme, vê na Netflix tem um filme chamado Ressurreição. Belíssimo, imperdível filme. Imperdível, imperdível. É um centurião romano que foi encarregado de achar o corpo do judeu, do nazareno que foi crucificado. Porque o corpo desapareceu, ele disse, isso é fraude. Isso é fraude, precisamos achar esse corpo. E ele sai em busca. Né? E aí o filme, não vou dar spoiler do filme, o filme é muito interessante. Mas o Cristo e essa figura que é o Cristo, eu queria caminhar para o nosso encerramento, dizendo que sobre a narrativa sobre o bem e o mal, está colocado em Gênesis, e aí nós temos uma dúvida se era uma única árvore que dava aquele fruto, ou se eram duas. Porque há quem defenda que uma era árvore da vida, e a outra era árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. E era aquela que não podia se comer. Por que razão? Porque tomaria ou se envolveria com o conhecimento de todo o mal que era desnecessário. Então, Adão, ao fazer aquela escolha por causa de Eva, e Eva por causa da serpente, enfim, não é? Na fábula, nos precipitou numa queda. Todos nós pagamos pelo pecado original, né? A igreja lida com isso como? Você faz no igreja católica assim, não, meu filho, você tem que ser batizado para poder tirar o pecado original. Você não pode morrer pagão. Porque o pagão ele não vai para o céu, ele vai para o purgatório. Não quer dizer que ele vai para o inferno, vai para o purgatório, para o céu ele não vai. Se não batizar, eu fui batizado aos 18 anos. Mas enfim, eu vivi muito essa coisa de ter que se batizar, né, na igreja. Eu fui batizado porque eu tinha que ser padrinho de casamento de um irmão e um amigo e não podia ser padrinho se eu não fosse batizado. Mas enfim, o que há de interessante nessa questão da queda é que o Espiritismo, conforme as nossas lições aprendidas em Allan Kardec, ele vem a dizer que nós fomos criados ingênuos, simples, e com os experimentos da vida, fomos aprendendo e fomos fazendo as nossas escolhas. Eu entendi isso, aceitei isso durante um longo tempo. Vocês acreditam, não sei quantos conhecem, Kardec e o kardecismo é considerado a terceira revelação, né? A primeira revelação qual é? É a mosaica,
A de Moisés, a tábua dos 10 mandamentos. Quando Deus chega e estabelece para o povo. A segunda revelação é o surgimento do nascimento do Cristo, que é uma coisa fantástica, enfim, não é? A terceira é a do Espiritismo, com Kardec, quando Cristo já havia anunciado: mandarei o Espírito de verdade, para que tudo aquilo que eu não falo hoje, eu só falo por parábolas, este Espírito da verdade vai dizer tudo e vai acabar o segredo, o véu, o período era esse. E se você for pegar o livro de André Luiz, não há obra na humanidade mais clara do que aquela. Tem obras fantásticas na Sociedade Teosófica, mas nenhuma com a clareza de André Luiz. André Luiz é tão simples e vai se complexando, mas ficando mais complexo, mas fantástico a descoberta de todas as leis naturais que estão ali. É uma coisa belíssima de André Luiz. Porém, veio aquilo que alguns de nós chamam a quarta revelação. Esta quarta revelação, porque para nós, Kardec, isso é uma coisa que é muito aqui do Monte Alverne, muitos de nós do Monte Alverne. Quando Kardec foi perguntou a Deus, perguntou para a espiritualidade: eu vou conseguir completar a obra? Você sabe qual foi a resposta que ele viu? Nesta encarnação, não. Você vai vir outra e completará a obra. Passas, né? Certo? Quem é que vem depois? Quem é que vai psicografar 400 livros? Chico Xavier. Aí você diz: Chico, mas tudo que foi feito lá na Federação Espírita, aquele prédio, todas aquelas coisas, foi tudo resultado, Chico, da doação dos seus direitos autorais, que você nunca quis nada para você. Aí ele diz: pois é, Roberto, e pensar que a espiritualidade confiou aquilo nas mãos de um ignorante, hein? A humildade dele é comovente. E nós sabemos que não é nada disso. Ele tem categorias mentais evoluidíssimas. Aí eu cá comigo e digo: Chico, a mim você não engana. Que a sua inteligência é algo fenomenal. E ele escreveu. Na verdade, ele veio fazer isso. Pois bem, nasceu na Itália, quando Chico já estava aqui psicografando, trabalhava na Itália, um homem chamado Pietro Baldi. E este Pietro Baldi acercou-se com todas as dúvidas do mundo a respeito das questões espirituais, nasceu bem nascido, mas desprezou tudo aquilo. E o Pietro Baldi depois vem para o Brasil. E as obras de Pietro Baldi, tá certo? Uma delas muito conhecida, chamada A Grande Síntese, que é o Evangelho da Ciência. Eu não sei se poderíamos dizer se era a ciência do Evangelho, né? Porque ele vai enfrentar a ciência e razão na Grande Síntese e diz: não usarei das palavras doces do Evangelho, antes desafio vocês da ciência com seu próprio argumento científico. E ele enfrenta. Eu também diria, só lendo a Grande Síntese, nós estamos estudando, né, mais uma vez, num grupo que nós temos aos sábados à tarde, pela internet, enfim, estudando a obra da Grande Síntese. Mas o Pietro Baldi tem uma hipótese que é a seguinte: é mais do que ele desenvolve a tese dele, é a tese, e ele concentra nela e diz: nós não fomos criados simples e ignorantes. Isso pode ser tido como uma etapa da nossa história. Mas Deus, ao nos gerar, porque saímos de Deus, que não pode existir nada fora de Deus, não é? Ao nos gerar, Deus nos criou perfeitos como Ele. E há um momento que é mágico e poético nas obras de Ubaldi. Ele diz que quando Deus nos gerou, multiplicado em si mesmo por uma infinidade de seres, ele perguntou a cada um de nós no momento solene: filho, você aceita ter a sua existência autônoma, amar a obra do seu pai, que sou eu, preservá-la e desenvolvê-la? E diz que neste momento o universo ficou suspenso, um silêncio profundo.
E cada um de nós teve que proferir: sim, Pai, eu aceito. Por quê? Porque se Deus não tivesse dado a todos nós a possibilidade de escolher, seríamos autônomos, seguiríamos uma. Então Deus criou dele mesmo algo tão complexo, mas tão complexo, depois que nós nos rebelamos, porque muitos de nós criaram um sentimento que poderiam ser deuses autônomos, segundo o Pietro Baldi. Eu sei que é novo para vocês, não vou me perder muito nisso. Nós nos precipitamos com nossa revolta e caímos. A descrição da queda é algo, é quase que indescritível. Ariston teve um sonho e escreveu sobre o sentimento que ele teve durante a queda. É algo que remonta, sei lá, a bilhões de anos. Não temos como identificar isso. Mas só que a tese de Ubaldi é construída de maneira tão sólida que diz o seguinte: a escolha e as opções que levaram ao mal foram em razão da liberdade que temos para fazer as escolhas. Contudo, a lei retificadora é tão generosa que Deus nos acompanhou, de modo que temos o Deus imanente e temos o Deus transcendente. O transcendente é aquele que é, tudo é e sempre estará lá. O imanente é aquele que veio conosco. Tem algo de Deus em nós que não abandonou os filhos na queda. Meus queridos, a questão do bem e do mal, nós não precisamos de grandes elucubrações mentais para tratar do tema. E aí eu me reporto, sabe a quem? A minha vizinha, Dona Marieta, muitíssimo provável que era analfabeta, mãe de 8 filhos. Ela não se perguntava quem era Deus, nem tinha qualquer veleidade de enfrentar questões mais complexas. Todavia, o coração era amor, bondade. E o tecido social que permite a nossa sustentar o nosso mundo é exatamente destas pessoas anônimas, como o querido irmão Jorge Reis. Por onde chegava era só alegria, incapaz de deixar alguém que precisava de uma ajuda sem estender a mão para ajudar. E eu lhe pergunto: eu preciso cobrar do Jorge uma aceitação de fé? Não, eu conversei com ele sobre espiritualidade, como sou capaz de conversar com qualquer pessoa que seja agnóstica. Em respeito ao ateu que nega peremptoriamente, não precisa ir adiante. Da mesma forma, não vou discutir com irmãos católicos, tá certo, evangélicos, nem islâmicos, porque que o Deus dele prega que tem que matar os infiéis. E o camarada atribui aquilo, pior ainda, a Maomé. E aí, nós tivemos que nos vestir de cruzados, ir para lá, e foi uma guerra que matou o quê? Quantos séculos levou? E quantas centenas de milhares de pessoas, 1 milhão de pessoas matou? Em nome do Cristo. Quer dizer, hoje, a gente olha, por que nós usamos a cruz? E por que depois fomos templários e saímos a matar em nome de Jesus? Até quando? Encerro dizendo para vocês o seguinte: nós não precisamos de muita coisa. Existe apenas um mandamento que a mais simples das pessoas pode cumprir: amar a Deus sobre todas as coisas. Essas pessoas amam a Deus, mas enfim, mas ao próximo como a si mesmo. Mas olha só, não façais ao outro aquilo que não queres que ele vos façam. Não discriminem. Eu vi essa semana uma cena terrível. Como se fosse uma gaiola grande e um garotinho dentro dela, que os belgas colocaram aquele garotinho naquela gaiola e era um garotinho negro. E as crianças brancas chegavam: não vamos julgar nossos irmãos belgas.
que não foram lá para colonizar coisa nenhuma, foram lá para explorar as coisas que tinham. E ao se deparar com negros, foi uma surpresa. Levar um negro lá para uma criança branca ver, mas veja, o mundo hoje não permite mais isso, não é? Nós somos hoje muito melhores do que há 50, 60 anos atrás. Estamos caminhando em margens, em caminhos de equanimidade, que não é imposição de igualdade, e não há nada, por mais sofisticado que nós possamos aprender, que Dona Marieta ou Jorge já não soubessem. Amar ao próximo, ajudar os que precisam, e olha, uma reserva de dignidade que tinha Dona Marieta, que o olhar dela, quando alguma coisa estava de errado, era congelante. A autoridade moral de uma pessoa simples, humilde, que nós possamos, neste período em que a comunicação está ficando praticamente improvável, porquanto eu não posso me comunicar com Renato, se Renato fica alicerçado em narrativas tais do campo dele, e eu fico no meu campo, em que ele não é sensível sequer à minha argumentação. Qualquer coisa que ele leve, ou eu leve, será tido como... Então estabeleceu-se uma impossibilidade de comunicação, porque as pessoas não estão abertas a escutar as outras. O impositivo deste ano nosso, que seja a superação disso. E esta superação só virá se formos irredutíveis no fazer o bem, em seguir as lições mais simples de alguém que não podia ser mais simples do que sendo o que podia ser. Qualquer coisa que quisesse ser, escolheu nascer. Filho de um carpinteiro humilde, dedicar-se desde cedo à carpintaria e entre homens rudes e ignorantes, atravessar a Galileia pregando o amor. Escreveram sobre o que ele disse, fizeram os evangelhos, mas o que ficou foi a exemplificação. Que este amor permeie nosso entendimento, abra portas de entendimento para que possamos superar. Porque aí nós estamos diante de um problema extremamente complexo na ciência política atual. Qual é o problema extremamente complexo? A sociedade só é possível por via da comunicação. E se nós não acreditarmos que é possível uma comunicação, informações, sem informação não é possível haver sociedade. E se nós não acreditarmos que é possível uma informação profissional, honesta, isenta, nós entendermos que sempre estaremos lidando com vendilhões do tempo, nós estamos numa situação que não se resolve nem filosoficamente, nem politicamente, e muito pior ainda no plano das religiões. Que a paz do grande mestre nos ensine todos os dias deste ano. Quando você tiver qualquer dúvida, eu recomendo, experimentem, vejam a foto mais bela do nosso Senhor Jesus Cristo, visualize mentalmente e entregue o problema para Ele. A resposta virá. Ele não nos abandona. Não solte o cabo da nau. Por que razão? Porque Ele conosco estará. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os seres de boa vontade. Que assim seja. Agradecemos a palestra do nosso querido Roberto e que esses ensinamentos caiam fundo em nossos corações e em nossas almas. Vamos então agora aplicar o passe. Pedimos aos companheiros para se posicionarem, por gentileza, e chamamos o nosso querido Delano para fazer a prece final.
Vamos fechar nossos olhos, relaxar um pouco, aproveitar as excelentes vibrações do ambiente que vieram a partir dessas reflexões, dessas palavras, desses pensamentos, dessa boa conversa que tivemos agora. Ó Pai amado, te pedimos bênção e agradecemos pelo dia de hoje. Hoje é o dia que retornamos nossos trabalhos na casa, no qual temos a oportunidade de começarmos novamente nossas atividades, nosso apoio aos nossos irmãos, nosso trabalho do dia a dia e o apoio e auxílio àqueles que precisam, mas principalmente ao nosso próprio tratamento, à nossa própria busca de tranquilidade, de paz e de luz. Que consigamos esse ano, Senhor, sermos mais amáveis, sermos mais fraternos, exercermos o perdão e o amor do Cristo, Senhor. Que nossas palavras se transformem em ações e que essas ações toquem no coração de nossos irmãos. Que todos possamos sair daqui hoje levando um pouco dessa luz para os nossos ambientes. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. E assim, agradecendo a presença de todos, que essa paz nos acompanhe aos nossos lares, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite.